Gente. Agora deixa eu pôr para apresentar. Peraí. Ai, saco. Tá todo mundo vendo, gente? Aqui minha tela. Confirma para mim pelo microfone. Sim, tá vendo. Beleza. Bom, pessoal, hoje a gente vai conversar ainda um pouquinho sobre traumatismo e afecções musculoesqueléticas, que também estão presentes na clínica médica, tá? Eu não dei essa aula ainda para vocês, né, gente? Não, né? Não. É que eu dei essa aula tantas vezes essa semana que eu já tô ficando doida já. Marcela sabe que hoje eu tô bem doida, tô desorientada. Mas enfim. Bom, pessoal, hoje então a gente vai falar sobre traumatismos de extremidades. Primeiramente, o que é traumatismo de extremidades? São traumas que geralmente não representam a causa da morte da vítima, quando são independentes, ou seja, quando não são acompanhadas de outros traumas mais graves que podem comprometer a vida da vítima ou seu estado. Tá? Então, isoladamente, por exemplo, uma fratura não vai ser o motivo de causar a morte de um paciente. Mas, se for uma fratura extremamente grave, né, que comprometeu, por exemplo, uma fratura de crânio, de medula, né, e aí, com certeza, isso pode ser responsável pela morte daquele indivíduo. E nós temos 3 tipos aqui de traumatismo: a fratura, luxação e entorse. Pessoal, quem aqui já fraturou um braço, uma perna, fraturou alguma coisa? Fala comigo. Jennifer, já fraturou? O que você fraturou? Você consegue ligar o microfone, Jennifer? Não? Alô? Quem mais fraturou então, gente? Marcela, você ia falar alguma coisa? Eu já fraturei o dedinho mindinho do dedo da mão. Quem mais? Quem fraturou algo maior? Um braço, uma perna que precisou ficar engessado? Ninguém, gente? Nossa, vocês então não foram criança direito? Como assim? Vocês nunca fraturaram nada? Eu quebrei o pé. Então fala pra mim, Caroline. Quando você quebrou o pé, você lembra do nível de dor que você estava? Doeu assim, tipo, a pior dor da vida? Ou foi na hora você nem sentiu? Fala pra mim como é que foi. Extremo, doeu muito. E, bom, mas não é, por exemplo, uma das piores dores consideradas, né, pessoal? E por conta disso, né, lógico que não é que não dói, mas a gente tem outras classificações piores, por exemplo, parto, cólica renal, né? Agora tem vítimas, por exemplo, de acidente que na hora que quebra nem sente nada por conta do alto nível de adrenalina que está correndo pelo corpo, né? Bom, e é sobre isso então que a gente vai conversar, tá? Primeiramente, gente, classificação dessas fraturas, né? O que é fratura? É toda perda da continuidade do osso, independente do que ocorreu. Então, o osso perdeu a sua continuidade. As fraturas, elas lesam o periósteo. O que é periósteo? Vamos lá lembrar da anatomia. É a parte externa do osso, tá? E apresentam um hematoma local, né? Que pode ser um sinal de hemorragia, dor intensa e alteração da função do membro atingido, ok? Elas são classificadas em fechadas e abertas.
O que é uma fratura fechada, gente? É aquela fratura que não acontece lesão do tecido. O osso ele não foi exteriorizado para fora. E ela pode ainda ser subdividida, olhem só. Quando é aquela fratura fechada simples, ou seja, quebrou o osso e ele não desviou, o osso não lesionou um nervo, um músculo, ele quebrou certinho lá, ele rachou, quebrou. E ainda pode ser classificada como uma fratura fechada com desvio, que é quando esse osso fraturado, às vezes, ele lesiona um nervo, um vaso sanguíneo, um tendão. E isso, gente, eu tô falando só daquelas fraturas que não foram exteriorizadas, não saíram, não foram para fora, né? Nós temos também as fraturas abertas ou fraturas expostas, que com certeza vocês já ouviram falar. Aquelas, então, que são caracterizadas por lesão no tecido e contato com o meio externo, né? E esse tipo de fratura, pessoal, ele com certeza ele é mais grave. Por quê? Porque vai expor o indivíduo a um risco muito maior de infecção, tá? E o tratamento, na grande maioria das vezes, acaba sendo cirúrgico, né? Caroline, quando você quebrou o pé, foi uma fratura fechada ou uma fratura aberta? Você lembra? Hã? Fechada? Ok. Você precisou fazer cirurgia, lesionou nervo ou não? Foi só a tala mesmo que você usou, você lembra? Caroline, tá aí? Beleza. Então, provavelmente foi uma fratura, né? Fechada sem desvio. Pessoal, alguém aqui já sofreu uma fratura exposta? Acho que não, né? Já que vocês foram poucas pessoas aqui que falaram que sofreram fraturas. Mas, enfim. Bom, pessoal, o que é importante saber dessas fraturas? Como vamos manejá-las no ambiente clínico, né? Ai, professora, mas isso dentro de uma clínica médica, a gente vai acordar da parte que já está estabilizado, né? Sim, gente, a grande maioria das vezes, o paciente, ele já vai, né, ter vindo, estabilizou, já está com gesso, já fez a cirurgia, e vocês vão cuidar da reabilitação desse paciente. Porém, tem caso, sim, de acontecer fraturas dentro do ambiente hospitalar. Por exemplo, quando o paciente sofre uma queda. A queda, gente, quando ele cai da cama, é um dos principais problemas da enfermagem. Isso é responsabilidade da enfermagem. Se um paciente caiu, a culpa é sua, tá? E durante uma queda, por exemplo, ele pode sofrer um tipo de fratura. E aí você vai precisar saber como intervir naquele momento, tá? Aqui, então, uma figura, né, gente, para mostrar para vocês. Ó, a fratura, então, fechada, ó, não saiu, então, esse osso para fora, para o meio exterior. Nós temos também a fratura aberta, onde o osso, então, teve contato aqui com o exterior e provavelmente também lesionou o tecido, lesionou o vaso, o músculo e por aí vai. Por isso que a chance aqui de hemorragia é muito maior. E podemos ter também, pessoal, um tipo de fratura que se chama fratura fechada e fragmentada, igual está aqui nessa foto. O osso, gente, quando ele quebra, ele meio que esfarela, ele fica fragmentado. Isso é muito frequente em pacientes idosos por conta da osteoporose, né? Que durante o movimento, às vezes escorregou no tapete, caiu no chão, quebra e quebra dessa maneira. E aí eu pergunto para vocês, como que a gente faz o tratamento desse paciente? Como que é só colocar um gesso, uma tala e esperar a gente cicatrizar? O que vocês acham? Professora, Hum, lá no UPA, a gente pegou um caso um dia de um menino que ele tava. Ele lutava karatê, sabe? uhum, Aí ele chegou lá com o dedinho do pé, o segundo dedinho, com o osso pra fora. Só que, tipo assim, não quebrou, sabe? Sabe uhum. quando rompe a pele? Aí, nesse caso, ela é uma fratura? Mas Tipo assim, teve, saiu mas o dedinho certinho, sabe? O osso do dedo certinho. só vai ser Tava pra fora. fratura, mas o osso lá do metatarso quebrou.
Ou Então, só... no raio-x não quebrou, sabe? Acho que só rompeu igual você tira um comprimidinho, assim, parece que o osso dele saiu, assim, da pele, sabe? Então, não é fratura. Fratura só é quando tem perda da continuidade do osso. Só quando, tipo, Isso, quebra mesmo, isso, alguma coisa quebra assim. mesmo. Aí, nesse caso, foi um traumatismo, uma lesão do tecido, mas não uma fratura, tá? Tá. Uhum. João, você queria falar alguma coisa? Eu ia dizer que quando, por exemplo, uma fratura fragmentada desse jeito, poderia ser caso cirúrgico de reconstrução óssea, né? Tem uma coisa assim? E, gente, com certeza é um caso cirúrgico, né? Por exemplo, quando é fragmentado, ou até mesmo quando o osso quebra em vários lugares diferentes. Porque vamos pensar aí de um ponto de vista de um trauma bem forte, um acidente de carro, sei lá, com caminhão, de moto com caminhão e a pessoa sobreviveu, sei lá, tô pensando. Durante o impacto, o osso, às vezes, ele quebra em vários lugares diferentes, e só o gesso não vai conseguir estabilizar e calcificar esse osso. Então, o tratamento, ele é, sim, cirúrgico, mas aí a gente tem que pensar em como que a gente estabiliza esse osso, fora o uso da tala. Alguém tem alguma ideia? Tem que colocar aquelas plaquinhas que eles colocam dentro do osso, no caso, para poder, como se diz, suprir aquela falta do osso até que o osso vai se regenerar. Isso mesmo. E a gente tem a possibilidade dessas plaquinhas, que nada mais são, gente, do que parafuso, do que pino, que vai lá cirurgicamente na cirurgia ortopédica e fixa esse osso, tá? Assim como a gente também tem a possibilidade de usar o fixador externo. Quem já ouviu falar de fixador externo? Ou outro nome, como gaiolinha. É que tem horroroso, né, que fica aqui para fora da perna do povo. Isso. Geraldo levantou a mão. Foi errado? Professor, esse pino, ele pode infeccionar e ser rejeitado pela pele? Tipo, Pode. antes do osso ser regenerado, ele pode infeccionar e ser rejeitado? Com certeza, ainda mais se a pessoa não fizer o repouso e não fizer a higienização correta, tá? Eu acho que eu não contei esse caso para vocês, mas depois eu vou mostrar, gente, o que é fixador externo, que é aquelas gaiolinhas lá que ficam em volta lá da perna do paciente. Vou mostrar a foto. Mas teve um dia que eu fui fazer uma visita na casa de um paciente, ele usava esse fixador externo. E, gente, vocês não têm noção. Ele não lavava, aquele negócio estava fedendo horrores, estava verde, tinha até berne lá dentro, pra vocês terem ideia. E com certeza o nível de infecção seríssimo, né? Tanto que o paciente que passa por uma cirurgia para colocar esses pinos, gente, ele vai tomar antibiótico depois, tem que fazer os cuidados, tem que fazer o repouso. Se a pessoa fizer tudo certinho, a chance de dar algum problema é mínimo, né? Mas pode acontecer de rejeição, sim, mesmo se tomar todos os cuidados, tá? Bom, gente, aqui outra foto, então, né? A exposta, né? E a fechada. Agora, olhem essa imagem. Vocês conseguem observar, pessoal, que tem alguma coisa de errado com esse braço? Ou não? Para você estar bonitinho. Tem uma fratura fechada, né? Isso, perfeito. Uma fratura fechada, a gente dá para ver que, né, que tem um desnível aqui desse braço, né? E um inchaço ali a nível de cotovelo. Então, possivelmente, pelas essas características, pode sim ter sido uma fratura fechada com desvio, né? A gente vai precisar fazer exames mais específicos para isso. E essa, gente? Que osso é esse? Isso é o fêmur, né? Sim, é um fêmur. E, gente, olhem só qual que deve ter sido o nível de impacto desse trauma para ter acontecido isso, né? Olha esse músculo que tá todo exteriorizado aqui, dá para ver ele bonitinho aqui fora, gente. Olha que músculo bonito, dá para ver tudo isso aqui. Então, possivelmente, esse tratamento aqui vai ser com certeza cirúrgico, que a gente vai precisar conter essa hemorragia,
fazer a limpeza, né, desse músculo, tirar as partes mortas e fixar muito bem esse osso. O osso é o fêmur, que é um dos mais resistentes que a gente tem aí no corpo, é o mais resistente. Então, a gente vai precisar de outro tipo de estabilização. Então, o paciente vai ter parafuso, ele pode ter, sim, um fixador externo e por aí vai, tá? E agora esse, gente, olha essa imagem, dá para ver também certinho aqui o músculo, o tendão, gente, olha isso daqui, adoro ver essas coisas. Que tipo de osso que é esse? Qual que foi fraturado? Tíbia. Só a tíbia? A fíbula também. E qual que é qual? Qual que é a tíbia, qual que é a fíbula? A tíbia é mais grossa, né? Mais calibrosa, assim, sei lá. E a fíbula é menor, mais fina. Isso, perfeito, isso mesmo. Então, vejam só, pessoal, aqui a gente teve fratura, então, de 2 ossos, mais lesão, né, dos nervos e do músculo, de vasos sanguíneos. Possivelmente esse paciente, né, vai chegar na UPA, vai ser encaminhado para o centro cirúrgico e o médico vai precisar fazer uma exposição próxima aqui do maléolo. O maléolo é o tornozelo, tá, gente? Porque ele vai precisar de um ponto para poder fixar esses ossos, ok? Então, ele vai precisar fixar, então, por isso que ele vai precisar fazer uma incisão maior para abordar aqui onde é que vai ser essa fixação. Bom, aí a gente ainda tem que pensar outra coisa, tá, gente? Dependendo de como que foi essa fratura e essa lesão, observem aqui que essa perna tá com grande exposição de tecido, né? Então, ele teve perca de tecido. Dependendo do caso, não tem nem pele para conseguir fechar direito uma perna dessa. Então, os médicos têm que ver o que eles vão fazer no momento. Se é fechar um pouco e às vezes até deixar um pouco aberto no início com o uso de redes cirúrgicas para depois fazer o enxerto, mas tem vários casos que é preciso fazer o enxerto depois, dependendo se uma lesão for desse tipo, ok? E essa aqui, gente? Qual osso é esse? Qual que é, gente? Vocês não estão vendo a foto, não? Isso também é o Não, fêmur. professora, no meu não tá mostrando a foto, não. É o fêmur. Ué, vocês não estão vendo, gente? Quem mais não tá vendo? Eu tô vendo. Eu também tô vendo. Tá. Bom, acho que você vai ter que entrar e sair de novo, então. É o fêmur, tá? Então, é o mesmo princípio, tá, pessoal? Fixação, controle de hemorragia. E eu também faço uma pergunta agora para vocês. Vamos supor que, né, quem fez estágio lá no SAMU, na UPA, enfim. Se a gente se depara com um acidente desse lá no momento, pessoal, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Acho que é estancar o sangramento, se tiver, e imobilização. Isso. A gente tem uma sequência lógica de atendimento, tá, pessoal? Quem trabalha com urgência e emergência precisa revisar isso. Vocês já tiveram... É aquela escala do trauma, não é? Que começa com o X, com o A, com o B, não é? Isso mesmo. Tem essa sequência de atendimento. Essa sequência. Uhum. Agora eu acho que começa com X, né, gente? Não é ABCDE mais, né? Eu acho que o X é para estancar a hemorragia, né? Hemorragia primeiro. Uhum. Isso, uhum. Eu preciso até dar uma revisada nisso, porque faz tempo que eu não olho nesse conteúdo, mas na minha época, por exemplo, era a sequência ABCDE, que era abrir via aérea, depois circulação, depois controle de sangramento, e cada letra representava um tipo de coisa. Então, a gente primeiro vai precisar analisar conforme essa sequência. Então, eu vou controlar o sangramento do paciente, né? Primeiro de tudo, ver se ele está respirando. Controlar o sangramento, depois eu preciso fazer a estabilização dessa perna. E, na grande maioria das vezes, né, gente, o paciente, ele não vai quebrar a perna e vai ficar lá retinho, bonitinho. Ele vai quebrar com a perna tudo virada do avesso. E aí, como que a gente
estabiliza? A gente volta a perna dele pro lugar? O que vocês acham? Não volta. Não volta. A gente tem que fazer a estabilização daquele jeito. Ai, professora, mas como que ele vai caber na prancha? Gente, ele vai ficar todo torto na prancha, mas a gente vai imobilizá-lo daquela forma, tá? Depois eu vou mostrar mais vídeos sobre isso para vocês. E a gente também vai treinar no laboratório assim que voltar. Vamos para o próximo tópico, então, que é luxação. O que é luxação, gente? É a perda de contato das extremidades ósseas que se articulam, decorrente de um estiramento dos ligamentos além do esperado. Também são traumas graves, apresentam dor, edema e deformidade na região lesada, e pode estar acompanhados de hematoma local. Os cuidados são os mesmos que as fraturas, principalmente a imobilização. Então, vejam só, aqui na luxação, gente, a gente teve perda do contato do osso com a articulação. Então, se a gente relembrar de anatomia, sempre o osso está junto com a articulação, que está junto com o tendão, com os ligamentos, é tudo o mesmo sistema que se conecta, tá? Então, quando o osso não quebrou aqui, o que aconteceu? Ele só saiu do lugar. A articulação e o osso saíram do lugar. Vou mostrar uma foto depois. Igual tá aqui, gente. Aqui a gente tem, por exemplo, luxação do ombro, que ele saiu aqui, ele teve perca do contato aqui com, no caso do braço, com o ombro. Igual quando acontece em filme, que eu aposto que vocês já devem ter visto aqueles filmes de ação, que a pessoa vai lá e, né, desloca o ombro, aí rapidamente já vem, ai, puxa aqui meu braço para voltar no lugar. Isso é só em filme que acontece, tá? Pelo amor de Deus. Vocês não recolocam fratura, ombro no lugar, só quem faz isso é médico, com uma técnica específica para isso, tá? Então, nesse caso, vocês só vão imobilizar esse paciente, tá? E sente muita dor durante esse procedimento. Agora, olhem essa foto, gente. Dá para perceber que tem uma luxação? Compara aqui os ombros. Olha aqui no final dessa flechinha, como que tá esse ombro. Ele teve, então, perda do contorno, perda do contato. Ele foi deslocado, ok? E isso dói pra caramba. Alguém já deslocou alguma coisa, gente? Eu já. Quase tudo o corpo. Nossa, você também é ferrada, hein? E doeu muito? A clavícula, eu desloquei as duas de uma vez só. Nossa. Deus me perdoe. Acidente de moto. Ah. E os pés, todos já, várias vezes. Nossa. Bom, então nesse caso, gente, imobilização, ok? Então, olhem essas imagens. Aqui é um raio-x que dá para a gente ver claramente que o osso, então, ele saiu aqui do lugar, né? Ele teve perda do contato com essa articulação. Ele não está quebrado, ele só foi deslocado. Pode acontecer isso com os membros superiores, com as mãos? Aqui é um exemplo do metatarso, com certeza. Os idosos, além da osteoporose, sofrem com o quê, gente? Com artrite, com artrose, que deixa essas junções, essas articulações inflamadas. E qualquer movimento brusco que faz pode fazer acontecer isso. Lembra que, acho não lembro qual aula de neo que eu dei, que eu estava falando sobre o banho, né? Que eu até falei sobre aquele banho lá no balde, que é o banho de ofurô, que a gente não pode dar ele em prematuros, né? Porque não tá com um sistema ósteo-articular desenvolvido, que a gente também não pode pegar o bebezinho pelo braço. E por quê, gente? Justamente para evitar esse tipo de situação, que são as luxações. E é muito comum ter luxação em bebê, tá? As pessoas não sabem pegar, puxa pelo braço, acontece demais, gente, tá? Bom, próximo tipo de trauma é o entorse. O que é um entorse, gente? São lesões nas articulações decorrente de um movimento exagerado no membro. Pode ocorrer lesão dos ligamentos, que são divididos em 3 tipos. Quando ele estira, gente, quer dizer que os ligamentos estão esticados, estirados. Lesão parcial do ligamento, quando lesiona parcialmente, ou lesão total.
Os entorses geralmente são menos graves do que as luxações, né, e fraturas, e o tratamento também é com imobilização. Só que aqui a gente adiciona a compressa fria e o repouso para conseguir fazer com que esse ligamento, né, com que esse nervo se regenere, tá? Cuidados são os mesmos das fraturas. Então, aqui, por exemplo, o movimento exagerado pode favorecer a acontecer isso. E um dos principais sintomas, né, gente, além da dor, é o edema. Então, observem que nessa imagem ele tá aí com o joelho bem edemaciado, né, por um movimento brusco que aconteceu. E aqui também evidenciando que ela pode ou esse ligamento lesionar de forma total, parcial, né, ou simplesmente esticou e foi inflamado. Tudo bem, gente? Tranquilo? Ô, Laura, eu queria perguntar uma coisa. Pode falar. Quando a patela sai do lugar, também é uma luxação? É considerado? Se ela só simplesmente foi deslocada, sim, tá? Agora, às vezes, ela pode ser confundida com a lesão do ligamento do joelho, por exemplo, que a dor é bem semelhante, só por meio de exame de imagem para a gente poder verificar. Mas se ela saiu mesmo do lugar, é uma luxação, tá? Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Não? Vamos para o próximo, então. Traumatismo raquimedular. Esse é importante, hein? Olhem só. O que é traumatismo raquimedular, gente? São lesões diretamente na medula. Na última aula, que foi de sistema nervoso, a gente já até conversou um pouquinho sobre isso. Eu vou relembrar isso daqui para vocês. Lembra que a nossa coluna vertebral tem diversas vértebras e dentro das vértebras é que a medula passa. Vocês lembram disso, né? A medula está lá dentro das vértebras. As primeiras vértebras que a gente tem são as vértebras cervicais. Vejam, gente, que elas estão em contato direto com o tronco encefálico. Tem que lembrar de anatomia para saber disso daqui. Então, o tronco encefálico está aqui direto, que tem uma função vital na coordenação de todo o nosso movimento e na transmissão de impulsos nervosos. Nós temos 7 vértebras cervicais. Logo após essas vértebras, a gente tem as vértebras torácicas, que são 12, tá? Acabou as vértebras torácicas, a gente tem as lombares, depois a gente tem a sacral e o cóccix, né? Aonde é que termina a medula mesmo, gente? Em qual nível? Quem lembra? Ninguém? É na vértebra lombar, não é? Entre a segunda e a terceira, não é isso? Isso, é na L1, entre L1 e L2, que tem aí a porção final, né, da medula. E por que eu tô falando disso, né? Porque qualquer tipo de fratura que o paciente tiver na vértebra, pessoal, pode fazer lesionar essa medula que está lá passando dentro. Então, se o paciente teve um trauma, né? Lembra daquele vídeo bem forte que eu passei para vocês? Um trauma, por exemplo, quebrou a vértebra, só que às vezes não lesionou ainda a medula, só quebrou a vértebra. O fato daquele paciente fazer o mínimo de movimento, gente, é o suficiente para fazer essa vértebra sair do lugar, lesionar a medula. E aí que a gente tem o problema, a gente tem a sequela permanente, tá? O paciente pode ficar com paraplegia ou tetraplegia, a depender da onde é que essa medula foi lesionada. Então, vejam só. Essa lesão pode ser desde uma concussão, que é um choque, até então uma lesão direta na medula. Pode acontecer então a paraplegia ou tetraplegia, e o que é importante saber disso, pessoal? Se for uma lesão na medula muito no início, aqui em nível de C1 a C3, se o paciente machuca exatamente nesse ponto, é fatal, tá? Ele morre na hora.
Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês disso. Nos filmes, quando a gente vê, vai lá o cara e quebra o pescoço de alguém. A pessoa morre na hora. Esse quebrar o pescoço, gente, é porque essas primeiras vértebras iniciais, cervicais, elas foram lesionadas, né? E machucaram a medula naquele nível. Então, quebrou, morreu. Agora, se for entre C4 a C7, aí vai ser uma tetraplegia. Se for as torácicas, paraplegia. E se ele lesionar abaixo de L1, provavelmente o risco de dano, de sequela permanente diminui. Mas não significa que ele tá de boa, tá? Porque ele vai precisar fazer muito tempo de repouso, ok? Conseguiram entender, gente? É por isso, prestem bastante atenção, é por isso que toda vítima de trauma, pessoal, toda vez que o paciente sofrer um acidente, é por isso que a gente não deve movimentá-lo. É muito comum em acidentes, né, a viatura, o SAMU chegar no local e às vezes o paciente está bem, ele quer levantar, ele quer sair do lugar, ele quer mostrar que ele está bem. E é por isso que vocês não podem deixar. Porque o mínimo movimento, se ele tiver uma lesão, é o suficiente para deixar uma sequela permanente, tá? Todo paciente vítima de trauma, a gente sempre suspeita de lesão raquimedular. Então, a gente vai suspeitar sempre do pior e só vamos descartar essa possibilidade depois de fazer uma tomografia, que aí ele vai ver que não teve nenhuma lesão nas vértebras, aí sim ele vai estar liberado para movimentar e tirar o colar cervical. Porque antes disso ele vai ficar com o colar, vai ficar deitadinho o tempo todo, tá? E se por acaso confirmar que tem lesão mesmo na vértebra, mas às vezes não atingiu a medula, ele vai ficar com esse colar por muito tempo, gente. Vai ficar muito tempo com o colar. E não sei se vocês já usaram um colar cervical, depois a gente mostra no laboratório. É muito desconfortável, gente. É horrível, machuca, não é legal, tá? Bom, vamos agora ver alguns sintomas, então, de traumatismo raquimedular, né? Sempre a gente vai suspeitar, mas, como eu disse, tem alguns sintomas clássicos que a gente pode ficar mais, assim, de alerta, né? Que é dor à estimulação acima da clavícula, hipotensão e bradicardia, ausência ou diminuição da sensibilidade nos membros inferiores, né? Respiração diafragmática, então está respirando mais com a barriga, né? Tá com um esforço respiratório. Ausência de reflexos. Só lembrando, pessoal, que a hipotensão e a bradicardia são sinais vitais tardios que vão manifestar só depois de muito tempo que essa pessoa tiver em trauma, tá? Porque no início eles não vão se alterar. O que fazer agora fora do ambiente hospitalar? Então, você pegou esse tipo de acidente na rua, sei lá, você não trabalha no SAMU ou você trabalha no SAMU. O que fazer? Primeiramente, gente, uma análise rápida do que aconteceu, né, com a própria vítima. Então, você vai observar, peraí, foi um acidente, então, desse, de carro com caminhão? Qual que foi o impacto? Para, a partir daí, você já suspeitar. Nossa, então foi uma coisa feia, se o carro está nesse estado... você vai analisar ali como é que está o ambiente. Chamar o socorro médico, se você não for do SAMU, né? Enfim. Fazer sempre perguntas à vítima, gente, para saber se ela sabe onde ela está, no tempo, no espaço. É muito importante não deixar essa vítima dormir, tá? Porque algumas situações de choque, hemorragias internas, por exemplo, é comum a pessoa ficar sonolenta e isso é um mau sinal, tá? Então, também não deixar a vítima dormir. Fazer, às vezes, uma palpação acima do tórax para observar se, às vezes, está edemaciado, se tem sangue. Observar a sensibilidade dos membros superiores e inferiores, né? Ver se o paciente está sentindo, porque isso mostra o possível traumatismo ou não. Manter a vítima deitada, igual falei para vocês, gente, não remover sem ajuda, tá? Pessoas leigas, é muito comum o que acontecer? Ela sofre um acidente, aí vai lá e quer tentar tirar do carro. Gente, pelo amor de Deus, não. O primeiro que você nunca vai tirar sozinho nada.
Por exemplo, no atendimento de APH, de pré-hospitalar, a gente sempre faz em conjunto, tá? Vai ter o médico, vai ter o socorrista, vai ter, enfim, você sempre vai fazer isso em conjunto. Mas não vai remover sem o auxílio dessa equipe. E pessoas leigas que às vezes está lá na rua e não sabe, vai lá e tenta mexer a pessoa. E é aí que o risco de traumatismo na medula acontece, tá? Ai, professora, mas se a pessoa estiver presa no carro, nas ferragens, sei lá, não tá saindo. Primeira coisa, que preso na ferragem, só quem tira é bombeiro. Tá? Então tem que esperar o bombeiro chegar para poder fazer essa manipulação e aí sim a gente conseguir auxiliar. Quem me chamou? Professora, se a pessoa estiver em área de risco. Aí a gente precisa analisar também a situação, tá, gente? Porque não é tão rígido assim. Vou dar um exemplo aqui, bem básico, né? Vamos supor que o paciente está num carro que sofreu um acidente, ele está em risco de explosão, ele já está pegando fogo. Aí sim a situação é diferente, porque compensa mais a gente ter o risco de deixar a pessoa tetraplégica ou paraplégica do que a pessoa morrer carbonizada, queimada, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de análise. Mas fique tranquila que você não vai pensar nisso sozinha, você vai estar junto com uma equipe para poder fazer isso. Ai, professora, mas se for na rua, o SAMU não chegou e eu tô sozinha. Aí você pode fazer esse tipo de análise por sua conta e risco, né? Então, vou tirar a pessoa porque vai explodir o carro, né? Mas tem uma coisa muito importante, gente. Quando trata-se, por exemplo, de um acidente que envolve não só as ferragens, né? Por exemplo, esse aí de risco de combustão, a gente tem também o bombeiro e tem outras equipes que precisam fazer, não é paveamento, que eles jogam lá aquela serragem sobre a rodovia para evitar o risco de explosão também, porque senão todo mundo da equipe morre carbonizado. O que é muito também comum, acidente que envolve eletricidade, que o carro bateu no poste de energia. Vocês não podem mexer no carro e muito menos mexer no paciente antes da CPFL desligar o poste de energia daquele local. Isso significa que se o paciente estiver lá agonizando e morrendo, você vai ter que deixar ele morrer, porque senão você vai morrer junto. Porque o risco de acontecer um choque elétrico, qualquer tipo de coisa, morrer os dois é muito grande, tá? Então, vocês conseguem perceber, gente, que é muito mais complexo isso do que vocês pensavam, né? Enfim. A gente precisa fazer uma rápida análise sobre tudo isso. O que mais? Afrouxar as roupas, às vezes o paciente está com alguma roupa apertada. Manter a vítima acordada, já falei para vocês. Remover objetos e outras coisas que possam incomodar a vítima. Se estiver presa ao cinto de segurança, soltar o cinto, mas manter a vítima na mesma posição, tá? Caso estiver presa no carro, não a remover, aguardar socorro. Já falei isso daqui para vocês também. Então, pessoal, aqui mostra, por exemplo, uma fratura do complexo cervical. Olhem como que tá essa fratura. Com certeza, se a medula passa aqui dentro, a medula foi lesionada. Esse paciente tetraplégico. Agora, olhem essa daqui que mostra uma fratura a nível lombar, gente, né? Nível lombar, a medula termina em L1, então o risco, é bem menor. Só que olha como que fraturou, gente, desviou, tá bem torto aqui. Então, o paciente com certeza vai precisar de um pino, igual a gente falou, né? Do metal aqui para estabilizar e vai ficar de repouso por um tempo, tá? Não significa que foi de boa, não. Agora, igual aqui nessa imagem que também tá mostrando. E alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre trauma raquimedular? Não? Ok. Vou para o último, então, que é a fratura de crânio, tá, pessoal? Que também é um tipo de fratura extremamente grave. Temos diversas classificações. Que primeiro são as lineares, que são aquelas fraturas simples, detectadas nas radiografias de crânio. Não requerem tratamento específico. Pode acontecer hemorragia epidural se for próximo às linhas de sutura.
Gente, hemorragia epidural, quem lembra lá da anatomia de novo? Nossa, quem for trabalhar com essa área de urgência e emergência, né, de fraturas, tem que lembrar disso tudo. Lá no cérebro e na medula, a gente tem aquelas membraninhas, né? Que é a membrana epidural, a gente tem a subdural, a pia mater, a aracnoide, por aí vai. Então, se tiver qualquer tipo de lesão nessas membraninhas, isso pode levar a uma hemorragia, tá? Podemos ter fraturas com depressão óssea, que são aquelas vistas a olho nu. Você tá lá, você viu que, nossa, tá até fundo a cabeça, né? Pode ser considerado provavelmente cirúrgica e o paciente, né, pode ter convulsões e agitação psicomotora. E ainda a gente tem as fraturas abertas de crânio, gente, que são aquelas que rompe mesmo a dura mater, que é a última das camadas, e dá pra gente ver massa encefálica, tá? Dá pra gente ver cérebro, dá pra gente ver líquor. Lembra do líquor? Que o líquor é aquele que tá lá junto com o do cérebro e da medula, então dá pra gente até observar isso, se o paciente não morrer, né? Cirurgia, com certeza, vai ser inevitável. E a partir disso, a gente tem as fraturas também de base de crânio, tá, pessoal? Base de crânio. Geralmente, elas não são visualizadas em radiografias comuns, como raio-x, tá? E elas são muito perigosas, tá, pessoal? Porque isso pode comprometer essas membraninhas aqui do cérebro. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se o paciente tem uma fratura no crânio e isso lesiona essas membraninhas e dá uma hemorragia, isso consequentemente vai levar o paciente a qual tipo de diagnóstico mesmo que a gente teve na aula passada? Quando tem hemorragia no cérebro, é o que mesmo, gente? Tipo de condição que o paciente está sentindo, que ele vai ter? Quem sabe? Isquêmico ou hemorrágico? Não, hemorrágico. Hemorrágico, perfeito. Então, nada mais é do que ele sofreu a fratura do crânio, ok. Só que a fratura levou a um AVE hemorrágico, porque o osso esbarrou na membrana que fez sangrar, e isso é um AVC, é um AVE hemorrágico, tá? E então essas fraturas são muito perigosas. A gente precisa olhar sobre esses sinais, gente. Eu já vou mostrar para vocês. O primeiro deles é rinorreia. O que é rinorreia? É quando a gente tem perda de líquor ou de sangue pelo nariz. Nossa, como que eu vou saber quando tá perdendo líquor? Líquor, gente, é clarinho. Ele é bem transparente. Ele se assemelha com coriza, sabe? Quando você tá meio que resfriado, você tá lá ou nervoso, né? Porque vou dar um exemplo aqui rápido. Quando eu tô muito nervosa, eu tenho coriza, eu fico com o nariz escorrendo de tanto nervo que eu fico. E o paciente, por exemplo, numa vítima de trauma, na hora lá da agitação, ele pode ter coriza. Se ele tiver isso, você não vai suspeitar que é coriza, não. Você vai suspeitar que é líquor, que ele tá perdendo líquor. E ele não deve perder líquor, gente. Se ele tá perdendo é porque alguma membrana foi rompida, tá? Otorreia. O que é a otorreia? É quando perde esse líquor só que pelos ouvidos, ou sangue pelos ouvidos. Olhos de guaxinim. O que é isso, gente? É uma equimose periorbital que é em volta dos olhos. Depois eu vou mostrar uma foto aqui para vocês. Isso também indica possível dano cerebral. Sinal de Battle. O que é sinal de Battle? É quando a gente tem um hematoma, gente, na região mastoide. Quem lembra onde fica a região mastoide? É bem meio que aqui assim, gente, atrás, ó, da orelha, ó, bem aqui nessa região. Podemos fazer o sinal de duplo anel, se a gente suspeitar, não sabe se é líquor ou se é sangue. Como que a gente faz isso? Encosta uma gaze aonde tem o sangue lá, encosta lá na hora que tá saindo no nariz ou na orelha. Se for líquor, gente, vai observar que no meiozinho vai ter o sangue e em volta vai fazer como se fosse um círculo meio transparente, meio amarelinho. Se acontecer isso, é porque é líquor, tá? Então, a gente pode fazer esse rápido aí teste, ok? Depois eu mostro as fotos para vocês.
Bom, aí a gente tem várias classificações das hemorragias, né? Se for uma hemorragia meningea, que é dentre essas camadas do cérebro, ela pode ser uma hemorragia epidural aguda, que fica localizada entre a dura mater, aquelas camadinhas lá das membranas. O paciente, às vezes, ele tem intervalos de lucidez, ora ele tá lúcido, ora não. Pode ter hemiparesia, que vocês já sabem, né, o que é. Ou pode ser uma hemorragia subdural, que é mais grave, porque é nas camadas mais profundas do cérebro, tá? E isso, como vocês já viram, é o AVE hemorrágico. Então, olhem só, as hemorragias, então, cerebrais acontecem em qualquer região do cérebro. São acompanhadas de déficit neurológico. O prognóstico e o déficit vai depender de onde é que está aquela localização, e a extensão também da hemorragia. Então, aqui também mostrando, né, gente, que a gente tem um sinal de hemorragia. Essa daqui também. Aqui mostrando as camadinhas, então, que a gente tem, essas camadas que envolvem o cérebro. E aqui algumas imagens, então, dessas fraturas aí de crânio. Tá? Então, olhem só, tá bem próximo aí do osso occipital, fratura de base de crânio. Agora, nesse aqui, dá pra gente ver que teve várias fraturas, ó, aqui nessa região meio que frontal, meio parietal, ó, uma fratura aqui, outra ali, né? E esse tipo de trauma, né, pessoal, ele é muito grave. O que que a gente precisa fazer no primeiro momento? Sempre avaliar o estado de consciência do paciente. Lembra da escala de coma de Glasgow, que vocês já aprenderam, né? Ver se o paciente tem, então, uma respiração irregular, ou se ele tem um hematoma periorbitário, né? Que é o olho de guaxinim, que eu já vou mostrar a foto para vocês. Se está saindo líquor pelos ouvidos, pelo nariz, ou se tem uma deformação visual nítida, que não precisa nem se ver, que você está olhando lá que está quebrado. Tomografia é essencial, tá, pessoal? E nesses casos, né, eu não sei nem se eu coloquei aqui, mas em fraturas de base de crânio que a gente vê que tem rompimento, tá saindo líquor, a gente não pode passar nada pelo nariz. Então, por exemplo, uma sondagem nasogástrica, né, ou uma intubação, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a sonda pode desviar do seu caminho e parar no cérebro e lesionar ainda mais. É por isso que lá no resgate, no SAMU, eles usam um aspirador de ponta rígida para evitar esse tipo de situação. Ai, professora, mas se o paciente sofreu esse trauma, ele ficou grave, vai precisar ficar entubado na UTI por muito tempo sedado, como que ele vai se alimentar se ele está sedado? Aí precisa passar uma sonda orogástrica, então, em vez de passar pelo nariz, vai passar pela boca. Ah, mas como que vai caber o tubo de respirar e a sonda? Gente, cabe. A sonda vai o tubo vai na traqueia e a sonda vai no estômago. São buracos diferentes, tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, ok? Bom, gente, alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Não? Qual que é a relação de tudo isso com clínica médica, pessoal? Porque vocês vão tratar eventualmente desses pacientes vítimas desses traumatismos raquimedulares, traumatismo de crânio, depois que eles forem para a enfermaria. Com certeza, no primeiro momento, eles vão ficar na UTI, porque isso é uma gravidade, assim, bem das bravas para o paciente. Mas depois de um tempo, se o paciente melhorar o seu quadro, ele vai para a enfermaria, ele vai para a clínica médica. E você precisa saber manejar e saber de todo esse quadro. Sem contar que essas fraturas podem acontecer em qualquer lugar. Um paciente que cair da cama, ele pode ter tanto um traumatismo raquimedular como um trauma de crânio, por exemplo. E sofrer um AVE decorrente disso, hemorrágico, né? Eu contei para vocês a história da minha professora de inglês que bateu a cabeça no armário e teve um AVE hemorrágico. Então, por que uma queda da cama não vai proporcionar isso? Então, vocês precisam saber como agir diante dessas situações, ok? Dúvida? Não? Então, vou mostrar primeiro, gente,
o fixador externo. Estão vendo, gente? Sim. Olhem que a gente tem vários tipos, tá? Tem desde aqueles mais simples, que é para fixar, né, aqui, ou aqueles que é realmente em formato de gaiolinha, né? E isso precisa de todo um preparo, tá, pessoal? O paciente tem que ficar de repouso, ele tem que fazer higienização, e depois, obviamente, que ele vai precisar voltar, né, para fazer a cirurgia para poder tirar tudo isso, né? Agora eu vou mostrar para vocês os olhos de guaxinim. Ai, guaxinim. Gente, esse daqui tá bem nítido, né? Que, olha, tá bem roxinho, parece um panda, né? Mas nem sempre o paciente vai ficar assim, tá? Em outros casos, ele pode ter algo mais leve. Cadê aquela outra foto? Peraí. Vários guaxinim aqui, peraí. Era esse. Esse daqui, por exemplo, pessoal, tá bem discreto. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque é um mau sinal, né? A gente tem um risco aí de lesão cerebral, ok? Tranquilo, gente? Nenhuma dúvida? Vou pôr um vídeo. Peraí, deixa eu achar ele. Pessoal, vou colocar o vídeo e depois, assim que a gente voltar, né, para as aulas presenciais, a gente vai ter um laboratório que a gente vai fazer essas imobilizações, tá? E alguns desses tipos de atendimento, tá bom? Inicialmente, iremos avaliar o membro do paciente. Tá com som para vocês? Sim. Tá. Beleza. Sim, tá. Expondo o membro da vítima, palpando esse membro e procurando o local da lesão. Como a gente pode ver no vídeo, a procura de fratura e demais lesões. Iremos retirar o calçado da vítima, com cuidado, protegendo a articulação. O outro socorrista mensura a tala no membro não lesionado. Retiramos a meia com cuidado para avaliação do PPS, pulso, perfusão e sensibilidade. Verificamos pulso, perfusão e a sensibilidade. O material já está sendo preparado para a imobilização. Assim que estiver pronto, o socorrista eleva o membro lesionado e o segundo socorrista oferece a tala, já preparada. Inicia o enfaixamento. O enfaixamento é distal proximal, favorecendo o retorno venoso, evitando edema e dor ao paciente. O enfaixamento é focado no pé, para que a imobilização seja bem feita. É deixado um espaço para verificação do pulso após a imobilização. E o enfaixamento é feito em toda a tala. Logo após a imobilização de toda a tala, é verificado novamente pulso, perfusão e a sensibilidade do paciente, porque a gente pode
ter realmente apertado demais o enfaixamento. Agora iremos fazer a imobilização de uma suspeita de luxação de joelho. Então, iremos avaliar o membro. Assim como na imobilização anterior, avaliamos todo o membro do paciente, retiramos o calçado com cuidado, retiramos a meia também com cuidado para a avaliação neurovascular do paciente, sempre com o outro socorrista protegendo a lesão. A verificação nesse momento do pulso, da perfusão e da sensibilidade do paciente. Nesse momento, a gente vai fazer uma imobilização funcional, ou seja, uma imobilização de conforto para o paciente. Então, a gente não vai colocar na posição anatômica, somente uma imobilização de conforto para o paciente. Vejam que a gente utiliza 2 talas, uma ao lado da outra, e depois vamos amarrar essa tala em 3 pontos, para evitar que o paciente movimente esse membro e chegue ao hospital na posição que a gente encontrou, para que lá seja feita a intervenção mesmo no intra-hospitalar. Veja que estamos amarrando aí em 3 pontos, e após o enfaixamento, a gente finaliza aí essa imobilização funcional. Pessoal, deu para ver mais ou menos? Deu? Sim. Eu vou mandar também o vídeo, caso alguém queira ver ele por inteiro, mas isso vai ser melhor trabalhado no laboratório assim que a gente voltar, tá? Bom, pessoal, de hoje era isso que a gente ia conversar. Ninguém tem nenhuma dúvida? Prestem bem atenção agora que vocês já sabem que qualquer tipo de trauma que envolve, né, principalmente risco, né, um trauma grande, a gente sempre suspeita de lesão raquimedular. Então, o paciente precisa fazer tomografia para descartar essa hipótese. Se, por exemplo, não fez tomografia, sei lá, ai, professora, meu pai sofreu um acidente, foi para o hospital, mas eles não quiseram fazer tomografia porque estava bem. Processa, tá? Porque tá errado, tem que fazer sempre, ok? Tranquilo então, galera? Vocês estão tudo com sono, hein? Tranquilo, prof. Tá com sono, não. Vocês estão muito quietinhos hoje. As aulas online nós somos assim, quietinhos. Ah, tá. Bom, gente, então é isso para hoje, tá? Depois eu mando a gravação do YouTube para vocês. E não vai ter atividade, tá? Para amanhã. Amanhã eu vou passar agora aqui num grupo um artigo de lesão medular que é sobre cuidados de enfermagem com essas lesões medulares. Seria interessante que todos possam ler, tá? E quinta que vem é feriado, né? Então, olha só, vocês vão poder dormir até. Então, aproveitem, tentem ler pelo menos um pouquinho desse artigo que eu vou mandar no grupo. Beleza? Mas quarta tem aula, hein? Que vem, de neo. Tá? Então, tá bom, meu povo. Um abraço. Bom final de semana para todo mundo. Qualquer coisa, vocês me dão um